Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de prótese sobre implantes e hoje o nosso tema é carga imediata em próteses sobre implantes. Um tema muito importante e que nem todos os profissionais, tanto da parte cirúrgica quanto da parte da prótese, né, os protesistas, eles acreditam ainda nessa possibilidade para oferecer para o seu paciente. Nós sabemos que isso já está muito bem definido na parte científica. Então, é uma técnica extremamente interessante e que você pode oferecer aí para o seu paciente, certo? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Franciele Delgado e meu objetivo é ensinar prótese sobre implantes de uma forma simples, de uma forma prática, para que você consiga reter esses pacientes no seu consultório, para que você pare de ter que indicar esses pacientes para colegas ou trazer colegas no seu consultório para executar esses casos por não saber trabalhar com prótese sobre implantes. Então, eu quero que você retenha esses pacientes e com isso você vai aumentar a rentabilidade do seu consultório, vai melhorar a parte financeira, que é isso que na verdade é uma consequência aí do nosso trabalho que nós buscamos, certo? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa sequência de slides que eu montei aqui para vocês, para a gente falar aí um pouco mais sobre carga imediata. Esse é um tema muito interessante e é justamente por ainda existirem profissionais que não acreditam, que não indicam esse tipo de técnica, que eu decidi abordar esse assunto para mostrar para vocês os benefícios da técnica, o que precisa para ser feita, enfim, para que você tenha aí uma opção a mais para indicar dentro do seu consultório, tá? Então vamos lá. É importante que a gente saiba que existem, na verdade, duas técnicas principais aí dentro da implantodontia e que afetam diretamente a prótese sobre implantes, certo? Então nós temos aí a carga tardia. Então, foi assim que a implantodontia começou, em duas etapas cirúrgicas. Então, nós consideramos a carga tardia como tendo duas etapas cirúrgicas pelo seguinte: quando a implantodontia começou, então instalava-se os implantes, depois fechava o tecido mole, então fechava a gengiva e ficava se aguardando o tempo de osseointegração até você poder reabrir esse implante e realmente começar a fazer a prótese sobre ele. Então, por isso, duas etapas cirúrgicas, a da instalação do implante e depois a da reabertura. Com o passar do tempo, a evolução dos estudos, foi desenvolvida a técnica de carga imediata, que ela é considerada uma técnica mais eficiente, mais ágil, que diminui o tempo do tratamento do paciente, por permitir a instalação dos implantes e muitas vezes da prótese até na mesma etapa cirúrgica. Mas, na verdade, a ideia da carga imediata é dispensar a segunda etapa cirúrgica da reabertura, ou seja, numa mesma etapa, o paciente já está apto a iniciar a sua prótese ou, às vezes, até ao mesmo tempo, que é o que nós vamos ver aí no decorrer dessa aula. Então, carga tardia é ruim? Não é ruim. Carga imediata dá para fazer em todos os casos? Não dá para fazer. Dá para prometer, gente, para o seu paciente que você vai conseguir colocar a prótese dele no mesmo dia ou em 72 horas, como nós vemos aí muitas pessoas publicarem? Não dá para prometer, certo? Isso vai depender da experiência do seu cirurgião, vai depender da qualidade, densidade desse osso, vai depender também do tipo do implante que vai ser utilizado. Então, dependendo de tamanho do implante, tipo de espira do implante, enfim, depende de vários fatores. É possível ter uma noção, de acordo com o exame de tomografia, qual é a qualidade desse osso desse paciente. Tem algumas qualidades, densidades mais favoráveis à carga imediata, que são os ossos mais corticais. Ossos mais medulares, como o osso tipo 4, por exemplo, é um pouco mais difícil. Só que existem
técnicas cirúrgicas para tentar alcançar. Existem tipos de diâmetros, comprimento, tipo de espira, que podem favorecer a conseguir uma carga também nesse tipo de osso, certo? Então é por isso que nós não prometemos isso para o paciente. O que você pode fazer é orientar, estar preparado junto ao seu cirurgião para que juntos vocês façam a carga imediata, se no ato cirúrgico permitir, for possível, se não, ele tem que estar orientado, até para que você não tenha problemas de ter prometido uma coisa e depois não cumprir, que se não for possível a carga imediata naquele ato cirúrgico, vocês vão partir para a carga tardia, ou seja, vai precisar de repente, da segunda etapa cirúrgica, que é a cirurgia de reabertura, certo? Não há problema nenhum nisso. A carga tardia ela não é ruim, muito pelo contrário. Assim como a carga imediata está consagrada na literatura, a carga tardia também está consagrada. Então, na verdade, nós sempre tentamos buscar a carga imediata sempre que possível. Quando ela não é possível cirurgicamente, nós partimos aí para a carga tardia e está tudo bem também. A minha ideia, ao trazer esse tema, é mostrar os benefícios que a carga imediata traz e que você pode também oferecer isso daí para o seu paciente, certo? Desde que com as orientações corretas, certo? Para não causar uma expectativa falsa nesse paciente e depois ele passar por um momento de frustração. Então, é importante ele saber que é muito mais fácil, às vezes, você deixar ele ciente de que é mais difícil de conseguir a carga imediata do que mais fácil, porque se você conseguir a carga imediata, você vai ser, ou esse paciente vai te adorar para o resto da vida, certo? Então, eu sempre sou da seguinte opinião, eu gosto de mostrar o pior cenário. Então, ó, tudo que pode acontecer de ruim, né, ou de não seguir do jeito que a gente gostaria, é isso aqui. Então, tudo que acontecer de diferente vai ser para o melhor. Então, eu sempre gosto de trabalhar mais ou menos nessa linha. O paciente tem que ter todas as informações de tudo que pode não dar certo. E depois, quando dá certo, ele vai ver que você é um ótimo profissional também. E que você é honesto nas suas informações, e isso é muito importante. Não omitir informações dos pacientes. Eu não gosto de omitir. Já trabalhei em lugares que omitem, mas eu realmente não gosto, eu não trabalho nessa linha, certo? E eu gostaria que vocês que me acompanham aqui também não seguissem essa linha, que não é a ideia, tá? Então vamos lá. Próximo slide. Então, carga tardia, 2 tempos cirúrgicos. Então, instalo o implante, aguardo o tempo de osseointegração, que vai variar de acordo com o sistema, marca de implantes, tratamento de superfície, comprimento desse implante, tipo de espiras que está sendo utilizado. Então, a carga tardia, ela tem os 2 tempos cirúrgicos, o da instalação do implante e o da reabertura depois de aguardar o período da osseointegração. O período da osseointegração, ele pode variar de acordo com a marca do implante que está sendo utilizado pelo seu cirurgião. Tem marcas com tratamento de superfície que prometem osseointegração com 21 dias, 28 dias, 60 dias. Então, isso daí vai variar, certo? Então você precisa, junto com o seu cirurgião, conversar para decidir o sistema de implantes que vocês vão utilizar para poder conversar sobre isso com o seu paciente. Mas independente disso, então esse implante ele vai passar um tempo submerso no tecido mole, então guardadinho lá, para aguardar que ele se integre e para que você possa, numa segunda etapa cirúrgica, proceder ao procedimento de reabertura e aí sim dar início à parte protética, certo? Então, nesses casos, a osseointegração ela pode variar então de 21, 28 dias até 6 meses, dependendo do caso, tá? Então, o seu paciente tem que ser orientado que você só vai começar a trabalhar na prótese dos implantes dele após esse período, tudo bem? E a carga imediata é um procedimento que veio para agilizar o processo, ser um pouco mais eficiente para os pacientes. Nós consideramos então carga imediata justamente porque nós colocamos a prótese
nesse implante ou no mesmo ato, então na mesma consulta de instalação dos implantes, esse paciente já sai com a prótese, ou então, normalmente até 72 horas é o ideal que se carregue esse implante, ou seja, que seja feita a instalação dessa prótese. E com isso, nós acabamos ganhando tempo, aquele tempo que o implante ia ficar ósseo integrando submerso, ele está ósseo integrando em função, certo? Então, ele já está sendo utilizado. Então, por isso que a carga imediata, ela é uma técnica que favorece ao paciente nesse ganho de tempo aí, certo? Então, é muito interessante que seja utilizado, certo? Dá para prometer isso para o paciente de vocês? Não dá para prometer. A carga imediata, vocês vão ver que ela depende de diversos fatores. Um desses fatores, por exemplo, é a qualidade óssea, que você pode ter uma ideia de qual é o tipo ósseo desse paciente pelo exame de tomografia. Mas também você não pode prometer só de olhar a tomografia, falar, nós vamos fazer uma carga imediata no senhor. Isso não dá para falar, para prometer. Você precisa sempre de um cirurgião experiente, de implantes que favoreçam aquele tipo ósseo e favoreçam a carga imediata também. Ah, existe isso, Fran? Existe. Existem implantes que eles são mais voltados aí para a técnica de carga imediata. E claro que depende também da experiência do cirurgião, certo? Então, apenas pela tomografia não dá para prometer. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó, existe a chance, existe essa possibilidade, mas apenas durante a cirurgia nós vamos ter certeza de que esses implantes são favoráveis à instalação dessa carga imediata. Tudo bem? Vamos lá então. Dando sequência aqui, ó. Então, um dos fatores, um dos princípios para que vocês entendam que é necessário existir para que a gente tenha a carga imediata se chama estabilidade primária. O que significa isso? Bom, é a falta de mobilidade lá no leito ósseo, lá no alvéolo cirúrgico, tá? Depois da instalação do implante, necessitando então de um travamento mecânico desse implante lá na parte óssea. Então, ele é essencial. Esse travamento é essencial para que aconteça a óssea integração. Por quê? Porque na literatura está descrito muita coisa sobre essa parte da estabilidade primária, que ela favorece a óssea integração justamente por minimizar a chance de micromovimentos que impedem a óssea integração. Então, essa estabilidade primária, ela é extremamente importante quando nós estamos buscando essa técnica da carga imediata, certo? Então, é importante que ela exista. Então, ela assegura que o implante obterá um micromovimento mínimo, ó, inferior a 50, né? Pode variar de 50 a 150 micrômetros, mas tem que ficar disso daí para menos, certo? E caso esse micromovimento ocorra numa faixa superior a esse número, pode ocorrer um processo de cicatrização fibrosa, ou seja, é como se você não tivesse, você quebrasse essa estabilidade primária e aí, em vez de formar osso em volta desse implante, formam-se fibras. E aí ele não osso integra. E aí nós perdemos esse implante. Então, são coisas que podem acontecer durante a carga imediata. Então, não carreguem esse implante, não façam a prótese se ele não tiver obtido o travamento ósseo. E ele tem que ficar, de acordo com a literatura, com um torque, ou seja, com um travamento lá no leito ósseo de mais de 35 newtons. Então, a partir de 35 para cima, então colocou lá o implante, seu cirurgião viu que travou com mais de 35 ou 35 para cima, você pode carregar esse implante, você pode executar a prótese.
Claro que alguns cuidados precisam ser tomados para que você realmente consiga manter esta estabilidade primária e favorecer a óssea integração. Então, primeiro item para carga imediata é qualidade óssea, certo? Técnica cirúrgica e alcançar durante a técnica cirúrgica a estabilidade primária, ou seja, o travamento mecânico desse implante no leito ósseo. Então, não pode estar com o implante lá sambando, se movimentando dentro do seu alvéolo cirúrgico, enfim, ele tem que estar travado para que você consiga executar a carga imediata, certo? Então, vamos lá. Carga imediata, conceitualmente, infere-se a instalação protética em até 3 dias após a colocação do implante no paciente. Isso aqui também está descrito na literatura. Não sou eu, Franciele, que estou falando, certo? Então, o ideal é que essa carga seja feita em até 3 dias após a instalação do implante, para que não corra o risco de se perder o travamento inicial, ou seja, de se perder a estabilidade primária. Existem estudos falando um pouco sobre carga precoce, que muda um pouco em relação à imediata, fica entre a imediata e a tardia, mas o nosso objetivo hoje é realmente falar sobre a carga imediata. Então, isso seria o nosso mundo ideal. Então, colocou o implante, travou, em 72 horas seria interessante que você realmente instalasse a prótese nesse paciente, certo? Função da técnica. Então, essa técnica ela veio para simplificar o processo, tá? Simplificar as etapas do procedimento de instalação de implantes. Então, trazendo uma redução do tempo de tratamento, até porque como que isso acontece? Bom, antes a gente então instalava os implantes, quando a gente não consegue a carga imediata, nós vamos trabalhar com carga tardia, ou seja, em 2 tempos cirúrgicos. Nós instalamos os implantes, aguardamos o período de osseointegração para reabrir esse implante, então executar o segundo tempo cirúrgico e só então começar essa prótese. Ou seja, o seu paciente pode ficar então sem prótese ou ter que usar um tipo de provisório durante de 21 a 21 dias ou até 6 meses, dependendo do seu cirurgião, tá bom? Então, na carga imediata, ele vai ficar aí 72 horas, tá? Para receber a prótese. Então, isso para o paciente, o que acontece? Reduz realmente o tempo de tratamento. Uma prótese que ele ia começar daqui 6 meses, daqui 3 meses, enfim, ele já vai sair com 3 dias ali do seu consultório. Então, o benefício para o paciente e também para o profissional de não ter a segunda etapa cirúrgica é fantástico, certo? Nós temos realmente que buscar isso, porque ela traz muitos benefícios. Tá? Então, tem o ganho funcional, o ganho estético, a melhora na autoestima, de evitar que esse paciente às vezes fique com provisórias móveis, que são incômodas para o paciente, afetam realmente a parte psicológica, e o paciente consegue sair muito satisfeito quando nós conseguimos atingir o objetivo nessa técnica da carga imediata, certo? Então, realmente reduz aí o tempo de tratamento. O que vocês têm que entender, que durante a osseointegração, no caso da carga imediata, a osseointegração ela acontece ao mesmo tempo que o paciente já está usando uma prótese. Na carga tardia, não. Ele primeiro osseointegra e depois da osseointegração ele vai começar a usar uma prótese, certo? Então, a redução no tempo de tratamento ela é bem real, tá? Então, é muito realmente satisfatório. O que nós não podemos esquecer é que ambas as técnicas, independente se você vai trabalhar com técnica tardia, se você vai trabalhar com técnica da carga imediata, vai buscar a carga imediata na sua cirurgia, vocês precisam fazer o planejamento inicial desse paciente. Não importa se você está fazendo um caso unitário ou um caso múltiplo ou total, que normalmente são os casos que nós fazemos carga. Então, cargas na região estética unitárias, cargas em protocolo, então em próteses totais sobre implantes. Então, precisa definir primeiro a prótese,
para depois programar a cirurgia. E é sempre assim. Hoje, na atualidade, nós não podemos trabalhar de forma diferente, até porque isso faz parte do nosso planejamento reverso, que é tão divulgado, tão falado aí na implantodontia e na prótese sobre implantes. Antigamente, definia-se a prótese após a instalação dos implantes. Na atualidade, não. E até por isso que existem diversas formas de fazer esse planejamento, tá? Então, tanto da forma analógica, que é a convencional, ou também na parte digital, existem muitas formas de se planejar. Mas sempre nós devemos iniciar, então, pelo planejamento protético, para depois dar sequência na parte cirúrgica. Então, seja com enceramento, com mocap, a gente vai ver mais ali para frente, mas vocês sempre vão precisar ter em mãos um guia cirúrgico para auxiliar no posicionamento desse implante baseado na definição da sua prótese, certo? Então, de acordo com o que você quer alcançar esteticamente na sua prótese final, você vai determinar a posição desse implante para o seu cirurgião dar sequência na parte técnica da cirurgia, certo? Então, no caso de cargas unitárias, por exemplo, nós temos que prestar muito atenção no perfil de emergência. Se for um caso de exo, né, de extração, seguida da instalação do implante e confecção do provisório imediato, você já tem que ter uma atenção na manutenção desse perfil de emergência. Você não pode perder um perfil de emergência que já estava ali. Então, isso é extremamente importante nas cargas unitárias. Por exemplo, se você estiver trabalhando uma carga unitária em um rebordo cicatrizado, ou seja, que não foi imediato a uma extração, então esse paciente já havia perdido esse dente, esperou a remodelação óssea e aí sim foi para o implante, mas mesmo assim foi obtida uma carga imediata, você pode já começar a definir um perfil de emergência pelo seu provisório inicial. Então ali você já pode começar a trabalhar esse perfil de emergência. Se for uma carga num dente posterior, às vezes você não vai colocar ele no mesmo nível oclusal para evitar os micromovimentos, que nós vamos falar sobre eles também. Você vai poder manter este perfil que estava ali desse dente posterior através de um cicatrizador personalizado, que é possível de ser feito e tem sido muito utilizada essa técnica também. Então, mesmo que você não coloque a carga, o perfil de emergência, quanto mais você conseguir manter quando você já tem, é melhor. E quanto mais cedo você começar a tentar definir um perfil de emergência num rebordo cicatrizado, também é melhor. Vai ser muito mais eficiente você alcançar a estética final na sua prótese final do que se você começar do zero daí lá na frente, certo? Então, perfil de emergência em cargas unitárias, prestem bastante atenção porque é muito importante, tudo bem? Então, ter sempre em mãos quando nós estamos buscando a carga imediata. Mesmo que você não consiga prometer para o seu paciente, você tem que estar preparado caso seja possível executá-la, tá? Então, o implante travou. O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Então, entra quem vai fazer a parte da prótese, certo? Então, ter em mãos as próteses provisórias desse paciente, seja ela unitária, seja ela total, se você combinou com o seu paciente, eu gosto sempre de trabalhar com próteses provisórias, isso facilita muito, tanto para nós quanto para o paciente lá na frente. E vocês podem me perguntar, Fran, mas você faz provisória para quem está fazendo o protocolo? Eu faço também. Até porque é muito mais fácil desse paciente ter uma noção, ter uma ideia de mordida, ele tem uma dimensão vertical que é mantida, então eu sou muito fã de usar. Todos os pacientes usam? Nem todos os pacientes conseguem usar, mas sempre que possível, sim. No caso de dar carga, é interessante você estar preparado para capturar uma prótese provisória de repente para ele. Eu vou conversar com vocês dessas duas opções que nós temos, tá? De capturar ou não, de moldar, mas enfim, você precisa estar preparado para colocar a prótese nesse paciente, tá? Então, ter em mãos as próteses provisórias, seja unitária, seja total.
ter o seu guia multifuncional, isso no caso das próteses totais, quando vocês forem moldar, quando vocês não forem capturar a prótese imediatamente no paciente, ou seja, às vezes o seu paciente não quis uma prótese provisória no arco inferior porque ele não conseguiu usar. Então você não vai capturar muitas vezes a prótese total dele, você vai já ter o seu guia para no ato cirúrgico já fazer o molde, ou seja, já transferir a posição desses implantes, a posição desse tecido mole e dar sequência na sua prótese final fixa para esse paciente, certo? Outra coisa que precisa estar combinado, no caso de próteses totais, você já tem que ter combinado isso com o seu laboratório, porque é através dele que você vai ter a sequência para não perder esse prazo de 72 horas para fazer a instalação da sua prótese final no paciente, certo? Isso não é recomendado instalar a prótese final nos pacientes de unitários, justamente por conta da remodelação que pode acontecer de tecido mole e tudo mais, e você às vezes querer mudar o seu intermediário, enfim. Então, em unitários, sempre provisórios, tá? Nas próteses totais, você pode trabalhar com a captura das provisórias ou então moldar e já dar sequência para fazer a prótese final com barra aí desse seu paciente. Tá? Então, é possível trabalhar das duas formas, as duas técnicas são muito interessantes, tá? Agora, alguns detalhes que vocês precisam saber em relação às próteses, tá? Quando estamos trabalhando em cargas imediatas. Então, a esplintagem, ou seja, trabalhar com implantes unidos, tá? Então, esplintando. A firmeza e a passividade da prótese, no caso das próteses totais, são cruciais para inibir as forças de flexão que fazem tensões negativas. Por isso é interessante trabalhar com a prótese unida, no caso das próteses totais, ou um caso múltiplo, se você for fazer, certo? O que você precisa evitar nesse tipo de prótese, tá bom? Os cantilevers distais. Mas se você deixar um pouquinho de cantilever, ele tem que estar totalmente fora de oclusão. Eu vou dar aqui um relato meu, uma experiência minha enquanto protesista, nesses casos de captura de próteses provisórias, imediatamente no ato cirúrgico, tá? No caso das cargas imediatas totais. Eu não gosto de deixar cantilever. A maior parte deles acaba fraturando. Então, dependendo da posição dos últimos implantes mais distais, que normalmente ficam ali entre a região do 34, 44, eu já aviso o paciente, olha, a sua provisória vai ser bem curtinha. É mais para o senhor sorrir, conversar, não ficar com aquela falta de dentes ali durante muito tempo, ou durante o tempo da ossa integração. Mas, então vai ser uma prótese curtinha. A sua prótese definitiva vai ser uma prótese mais completa, com todos os dentes, não se preocupe, certo? Justamente por quê? Porque esse movimento de flexão que acontece quando você tem um cantilever é que pode vir a prejudicar os implantes. Então, quanto menos alavanca, menos micromovimento nós tivermos, melhor para essa integração e para manter a estabilidade primária, tá? Então, normalmente é assim que nós fazemos quando nós capturamos. Até porque, quando nós fazemos a captura de uma prótese provisória total, nós não temos barra, então nós não temos nada muito rígido que segure esses implantes. Por isso, a ideia de não ter os cantilevers. Agora, se você vai moldar o seu paciente, você não vai capturar essa prótese total. Então, você vai moldar e fazer o passo a passo ali para instalar a sua prótese, já com barra. Então, não tem problema, você pode fazer ela com o cantilever que você tinha programado, com os dentes necessários, e esse paciente vai ter uma barra justamente esplintando, ou seja, segurando esses implantes de uma forma rígida. Então, não vai aumentar o micromovimento por conta do cantilever. O que vocês vão fazer é justamente uma esplintagem rígida. E por isso que no caso de próteses totais, nós podemos fazer a prótese final antes da integração, sem problema nenhum, tá? Então,
Se for moldar para prótese final e dar sequência para prótese final, barra cantilever normal. Se vocês forem aguardar o período de osseointegração com uma prótese provisória, sem barra, aí você tira o cantilever, não deixa com cantilever, tá? É assim que nós fazemos para beneficiar aí a nossa osseointegração. Tudo bem? Em relação à oclusão. Bom, no caso de próteses totais, se você estiver trabalhando, por exemplo, com biprotocolo, você vai fazer uma oclusão mutuamente protegida, com as guias de desoclusão funcionando normalmente. Se você estiver trabalhando com uma prótese total superior e uma protocolo inferior, você vai trabalhar com oclusão balanceada bilateral. Então, o que acontece? Vai ter um toque em todos os movimentos aí para estabilizar a sua prótese superior, que não tem problema nenhum para carga imediata, tá? O que não pode é nas cargas imediatas unitárias ter movimentos de lateralidade pegando na sua prótese provisória. Então, nós precisamos tirar os contatos nos movimentos excursivos, ou seja, de lateralidade, protrusão, tudo. Esse provisório precisa estar livre, tá? Durante todo o período da osseointegração. Então, detalhe, então, curiosidade, dicas sobre a carga imediata da região anterior ou unitários. Funciona a mesma coisa para posterior, não deixa em contato, tá? Ele tem que ficar livre de contato. Se acontecer aquele micromovimento maior do que 50 a 150 micrômetros, vai haver perda desse implante, tudo bem? Então, ali, ó. Então, preconiza-se tirar em contato de lateralidade, tá? No caso das totais, oclusão normal, tudo bem? E na região dos molares, então ali até o primeiro molar, dizem que espere 2 meses desde a avulsão do dente para a instalação do implante. Hoje nós já fazemos imediatamente. Então, remove o dente, independente se ele é o primeiro molar, segundo molar, qual que é, e já faz o implante também, se possível. E aí você vai ter toda a manutenção aí desse perfil de emergência, tá? O que precisa ter? Osso suficiente para ter o travamento do seu implante lá e ter a estabilidade primária. O meu conselho, a minha dica é, se você estiver trabalhando em dentes posteriores, trabalhem com cicatrizadores personalizados, não façam os provisórios. Até porque você não vai poder deixar seu paciente ocluindo sobre ele. Lembra que ele não pode ter toque nenhum, ele vai ser um provisório curtinho. Então, melhor trabalhar com cicatrizador personalizado, que ele não vai pegar carga em nenhum movimento excursivo e ele vai ajudar você a manter o perfil de emergência e o seu paciente não vai precisar passar pela cirurgia de reabertura, certo? Região anterior. Faz cicatrizador personalizado? Eu prefiro daí já trabalhar com provisório fixo. Porque você já vai estar utilizando esse implante, você já mantém esse perfil de emergência e automaticamente a estética do seu paciente, que para ele é o mais importante naquela hora ali. Então, ó, o contato íntimo osso-implante pode ocorrer na presença de micromovimentos, mas não na presença de macromovimentos. Então, é óbvio, existem pequenos micromovimentos. O que não pode ser é que esses movimentos sejam maiores do que o índice mínimo, porque senão nós realmente não vamos conseguir a osseointegração, certo? Então, ó, carga imediata para elementos unitários pode ser recomendada em arcos com estabilidade oclusal, certo? Se for um arco que não tem estabilidade oclusal, muito provavelmente esse provisório imediato que você fizer para o seu paciente, ele vai ficar bem curtinho, que ele vai depender do ajuste ali depois da oclusão desse paciente, tá? Os dentes adjacentes, então, nos unitários, devem receber carga mastigatória maior, é isso. Vai ficar pegando a oclusão normalmente nos dentes vizinhos e antagonistas, mas nesse dente em questão não pode tocar, tá? Então, esse seu provisório da região estética, ele tem que ficar livre, tudo bem? Então, testa a oclusão desse seu paciente.
sentado, deitado, para ele fazer todos os movimentos, protrusão, lateralidade direita e esquerda várias vezes para você ter certeza que não está pegando. E já orienta ele, olha, mesmo que nós falamos que é carga imediata, é mais uma função estética imediata ali, é uma estética imediata. Justamente porque ele não vai poder morder uma maçã, ele não vai poder morder um pão e puxar. Então, é estética imediata, principalmente nos casos de unitários. No caso de próteses totais, a gente acaba sendo realmente uma carga imediata, porque o paciente consegue se alimentar quase que normalmente durante a ossa-integração, certo? Então, lá, os dentes adjacentes devem receber carga mastigatória maior do que o implante unitário. O pilar intermediário, quando possível, deve ser encurtado para permitir uma espessura da coroa de acrílico de 2 a 3 milímetros, ou seja, o que é a recomendação normal de espaço interoclusal, certo? Para que sejam melhor partilhadas a distribuição de forças, deve possuir osso em quantidade e qualidade exatas, em comprimento e espessura, para que ocorra estabilidade inicial desse implante, que é o que nós conversamos anteriormente. Alcançou o travamento mecânico? Posso colocar carga, certo? E aí você pode fazer o seu provisório imediato. E aqui eu coloquei um caso para vocês de uma paciente de bastante tempo atrás, numa clínica que eu trabalhei. Essa paciente sofreu uma queda, bateu os dentes da frente e fraturou a raiz do elemento 21. E aqui está a imagem da tomografia. Esse dente avulsionou, vocês podem ver que está esplintado ali nessa imagem tomográfica, mas que aqui na fotografia a esplintagem já havia sido removida, justamente para poder fazer o guia certinho dessa cirurgia. E aí foi feita a tomografia em que se avaliou que não existia mais o fragmento radicular do ápice desse elemento dentário. Então a opção na época foi a extração com colocação imediata desse implante e do provisório, certo? Então olha lá a imagem dos cortes seccionais desse dente, mostrando aí a ausência. Então não tinha como realmente deixar esse elemento dentário aí, manter que ele ia ser totalmente reabsorvido. E como existe o risco da perda da tábua óssea vestibular, quanto antes, num caso desse de trauma, for feita a cirurgia para a instalação do implante imediato, melhor. Não é interessante esperar perder e remodelar a tábua óssea vestibular, porque nós perdemos volume e estrutura. Tudo bem? Então, quanto antes, melhor. Então, foi feita então a extração, a exodontia desse elemento dentário de forma minimamente traumática. Então, não é feito retalho, não é feito descolamento de papilas nesse caso. Então, quanto mais conseguir preservar, melhor. Olha que alvéolo lindo e maravilhoso. Então, nós realmente fizemos a instalação desse implante. Na verdade, foi um ex-chefe meu que fez toda essa parte cirúrgica desse caso. E olha que espetáculo que ficou o posicionamento desse implante. Foi feito o provisório com o próprio dente do paciente. Isso é possível de ser feito em cargas imediatas, casos de trauma. Às vezes esse paciente tem uma coroa antiga, que você consiga usar uma face vestibular, que esteja muito boa. Às vezes você consegue até utilizar do próprio paciente. Mas o melhor provisório que eu falo para vocês que existe é o próprio dente do paciente quando acontece, tá? Você não precisa de toda a técnica e conhecimento do seu laboratório. Deus já fez isso daí. Então tá ali pronto, ó. É só pegar e colocar no lugar de novo, só que agora com o implante dentário. Então foi feito o recorte, instalação do intermediário. Vejam que tem bastante espaço interoclusal para esse componente. Esse componente se chama munhão universal. E aí, imediatamente foi feito o quê? A captura desse munhão universal, ou seja, foi confeccionado um provisório usando o próprio dente da paciente nessa peça. Observem que ele está um pouquinho mais curto do que o 11, justamente para que ele fique livre de todos os movimentos excursivos. E, infelizmente, isso precisa acontecer até para que
nós realmente tenhamos sucesso aí na nossa carga imediata, certo? Depois, se precisar trocar esse dente, o paciente não gostar, algo do tipo, aí você pode realmente proceder à confecção de uma prótese final. Mas se não, mantenha esse dente natural da paciente como provisório ou até como definitivo, dependendo da forma de captura, certo? Então, é possível, dá uma olhada no perfil de emergência que foi mantido, dessa parte do tecido mole, fantástico, maravilhoso. E ainda, pasmem vocês, e ainda existem profissionais que não acreditam na carga imediata, que não tentam fazer, que não oferecem isso para os pacientes. Eu acho um pecado. Nós temos toda essa técnica muito sedimentada na parte científica, então acho que não tem por que não tentar. Você não conseguir a carga tentando é uma coisa. Agora, se você consegue fazer, então por que não tentar? Por que não oferecer isso daí para o seu paciente, certo? Sem prometer, é claro. E aí está o posicionamento do perfil de emergência na parte palatina. Olha que maravilhoso. É assim que tem que ficar. Todo esse elemento foi reconstruído na parte palatina com resina composta. E isso favorece muito a parte estética, a parte de polimento, tá? E se você tiver um problema futuro, ele pode ser substituído, certo? Tudo bem? Não é porque tá com o dente natural do paciente que você não vai mexer mais se você tiver algum problema. Então, o que eu gostaria de mostrar com essa imagem é o vedamento do alvéolo pelo provisório imediato, pelo dente da paciente que foi capturado, mesmo que a parte palatina tenha sido toda reconstruída com resina composta. O importante em cargas imediatas unitárias é que você vede realmente todo esse alvéolo, e isso vale tanto para a região anterior quanto para a região posterior. Se você estiver trabalhando com cicatrizador personalizado, esse cicatrizador na região posterior também deve preencher todo esse alvéolo, certo? Não dá para deixar nenhuma parte sem ser preenchida pelo provisório ou pelo seu cicatrizador, porque senão você perde o volume, você perde o desenho, você perde aquele perfil de emergência que você tinha ali pronto. Então, é por isso que nós tentamos não perder. Então, cargas imediatas totais, você vai proceder a todas as moldagens iniciais, tá? Plano de orientação, prova, tudo como tem que ser. Você vai provar tudo isso no seu paciente até chegar na prova de dentes. Chegou na prova de dentes, você tem que pedir o guia multifuncional para o seu laboratório, se você estiver trabalhando da forma analógica. Se você estiver trabalhando no digital, provavelmente você vai ter um guia impresso para você transferir a posição dos implantes para o seu laboratório, ou então você vai fazer o escaneamento depois com o guia na posição. Então, tudo depende da forma como você está trabalhando. Aqui eu estou mostrando para vocês a parte analógica, certo? Como que funciona com a técnica convencional, até porque nem todos ainda têm acesso à parte digital. Então, se você conseguir esse guia multifuncional, que vai ser a sua moldeira, você consegue entregar essa prótese em 72 horas para o seu paciente. Porque você já fez todo o planejamento reverso. Isso aqui que eu passei para vocês, ó, moldagem inicial, prova de rolete, que são os nossos planos de orientação, registro, dimensão vertical, tudo foi feito antes da cirurgia. Até chegar na prova de dentes, que você definiu dimensão, oclusão, tudo e pediu seu guia multifuncional. Esse guia multifuncional no qual você vai fixar os seus transferentes, vai fazer o molde com material leve do seu silicone e aí você vai só refinar o registro de oclusão, como vocês estão vendo aí. Você tem um registro pequenininho aqui só de refinamento da região anterior e nós fazemos, nesse caso, um em cada lado posterior também pequeno, para se certificar que o laboratório vai ocluir exatamente da forma como está na boca do seu paciente no articulador. E vai proceder a confecção da barra e a montagem de dentes em cera para que você prove. Então, ó,
Fez a cirurgia, na mesma etapa, no mesmo ato já moldou. No outro dia, prova dente com barra, tá? Para isso que serve esse guia multifuncional. Você já tem a posição dos implantes, a posição dos dentes, dimensão vertical, espaço interoclusal e você já tem a posição tecido mole. Então, você tem tudo ali para economizar ou eliminar as etapas a partir de agora, já que você já fez isso no seu planejamento reverso. Então, vai vir, ó, barra e dente para ser provado, faz a prova e no terceiro dia instala. Essa é a ideia do planejamento reverso para as cargas imediatas. E é isso que eu falo para vocês, que é fantástico, que é brilhante e sempre que possível tem que ser, a gente tem que tentar fazer isso daí pelo nosso paciente, tá? Então, é assim a sequência então de uma carga imediata unitária e uma carga imediata total, para que vocês tenham aí pelo menos uma noção, certo? E mais uma vez eu agradeço vocês, a todo mundo que assistiu aí a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês mandem lá no meu Instagram, @doutora Franciele Delgado, e eu vou responder essas dúvidas aí para vocês sem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque a demanda é grande, mas eu respondo sempre que possível, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer poder dividir um pouco de conhecimento aqui com todo mundo. E fiquem de olho, se vocês ainda não estão inscritos lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, né? Então se inscrevam, ativem o sininho, porque semanalmente nós atualizamos aí os conteúdos e tem sempre conteúdo novo, aula nova para vocês. Então, um beijo e até a nossa próxima aula de prótese sobre implantes.